Agora a gente chega na parte de simplificação fatorial. Isso aqui acontece demais, né? Principalmente quando a gente trabalha com a parte da combinação e da permutação com repetição. A gente vai ver lá na frente, aí vocês vão entender. Mas como é que a gente usa essa questão da simplificação fatorial? Primeiro passo, a gente tem que observar que essa simplificação só pode acontecer quando a gente tiver as operações de multiplicação e divisão envolvidas, tá certo? Ah, professor, apareceu uma soma aí nessa situação. Não pode usar a questão da simplificação. Apareceu uma subtração, também não pode, tá certo? E como é isso? Vamos lá. Primeiro, vamos pensar. Eu tenho 8 fatorial dividido por 6 fatorial. A gente aprendeu que primeiro a gente faz o 8 fatorial, depois faz o 6 fatorial, não é isso? E a gente, depois que achar o resultado, a gente divide. Mas se eu for calcular o 8 fatorial, vai dar um número muito grande mesmo, tá certo? Aí, para evitar esses valores grandes, a gente usa a simplificação. Aí eu vou fazer a simplificação de duas formas. A simplificação que a gente desenvolve todo fatorial, ó, 8 fatorial é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Beleza? Normal até aí. Só que ao invés de multiplicar e depois dividir os resultados, eu já posso simplificar os termos semelhantes. Ó. 6 com 6. Não aparece 6 em cima e 6 embaixo. Eu posso simplificar. O 5 com 5, o 4 com 4, o 3 com 3, o 2 com 2 e o 1 com 1. Sobrou o quê nessa? Embaixo não sobrou nada. Quer dizer, cuidado, sobrou 1. Quando eu digo nada assim, não sobrou nenhum produto, assim, né? Mas sobrou 1, tá certo? Quando a gente simplifica, a gente tá dividindo. 6 por 6 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1, tá certo? Tranquilo? Pronto. Aí sobrou o quê só? 8 vezes 7. Então 8 vezes 7 é a resposta, que vai dar 56. Então vê, simplificando fica bem mais fácil, não é isso? E tem outra forma de simplificar. Eu posso desenvolver, ó. Eu tenho 8 fatorial e 6 fatorial. Então eu vou desenvolver o 8 fatorial até chegar no 6 fatorial. Aí eu paro no 6 fatorial, por quê? Porque aqui embaixo também tem 6 fatorial. Aí como eu tenho 6 fatorial em cima e 6 fatorial embaixo, eu corto. O que é que sobrou? 8 vezes 7, que vai dar 56 da mesma forma. Então eu tenho duas possibilidades de fazer. Ou dessa primeira forma aqui, ou dessa segunda forma. Tranquilo? Eu acho mais fácil essa aqui, né? Aí fica a critério dos senhores aí. Outra simplificação aqui, ó. Eu tenho 8 fatorial em cima. E embaixo eu tenho 5 fatorial vezes 3 fatorial. Aí vê só, eu vou desenvolver esse 8 fatorial até chegar no 5 fatorial. Por quê? Porque aí eu posso cancelar 5 daqui com 5 daqui. E eu fiquei o quê? Com 8 vezes 7 vezes 6. O 3 fatorial eu sei que é 3 vezes 2 vezes 1. E vê que interessante, eu ainda poderia simplificar aqui, ó. Eu não sei que 3 vezes 2 é 6. Então se 3 vezes 2 é 6, eu posso cancelar o 6 aqui. De todo jeito sobrou quem? 8 vezes 7 e o 1 aqui embaixo. Então vai dar a mesma coisa. 8 vezes 7 também vai dar 56. Tranquilo? Muito fácil, né? E, professor, eu não sei fazer essa multiplicação e cortar assim quando não está igual. Aí você faz 8 vezes 7 vezes 6, que vai dar um número grande, e depois divide por 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Aí vai dar o mesmo 56, tá certo? Mas eu aconselho usar a questão da simplificação, que é bem mais simples. Mais uma questão de concurso. Olha aí como caiu na Concesp, sei lá, concursos, né? Outro concurso aí de prefeitura. Então, ó, dada a expressão 9 fatorial dividido por 4 fatorial vezes, aqui é um vezes, tá certo, pessoal? Quando não tem nada é porque a gente tá multiplicando 4 fatorial vezes 5 fatorial no denominador. Determina o seu valor numérico. Aqui é a mesma coisa. A gente desenvolve 9 fatorial até chegar no 5 fatorial, ou no 4, você decide. E depois a gente faz as simplificações e acha o resultado. Vamos ver aqui. Ó, eu desenvolvi o 9 fatorial até o 5. Porque aqui embaixo eu não tenho 5, aí eu corto 5 com 5 fatorial. Vê, já economizei um bocado, né, de coisa. Aí aqui em cima ficou 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, né? E embaixo ficou 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E detalhe, ó. Quanto é 4 vezes 2? 8. Então 4 vezes 2, 8. Eu posso cancelar o 8. Sobrou o quê? 9, 7, 6. E embaixo só sobrou o 3. Então eu poderia fazer 9 vezes 7 vezes 6 dividido por 3. E ainda dava para simplificar esse 3 com esse 9. Então quando eu dividir 9 por 3, vai dar 3. Aí ficaria bem mais fácil, ó. 3 vezes 7 vezes 6. Então 3 vezes 7 vezes 6 vai dar quanto? 126. Aí tem gente que observou aqui, ó. Professor, ao invés de cortar o 3 com 9, eu poderia cortar o 3 com 6? Poderia. Ou seja, tem várias possibilidades. Eu posso cortar do jeito que eu quiser. O importante é que no final, quando sobrar os valores, se a gente multiplicar, tem que dar o mesmo resultado. Mas eu tenho várias formas de simplificar. Então, muito simples, né? Atenção, isso aí eu já falei. Quando houver soma ou subtração, a gente não pode efetuar a simplificação. Aí muita gente pensa, professor, eu posso desenvolver como o senhor ensinou, né? E aqui eu posso cortar, ó, 3 com 3, 2 com 2, 1 com 1, né? Não, pessoal, por quê? Por causa disso aqui, ó. A gente só pode usar a simplificação quando a gente tiver apenas multiplicações e divisões, tá certo? Toma cuidado com isso para não errar. Bota aí um asterisco, né? Uma caveirinha, feito o seu Madruga fazia, né? Quando tava ensinando lá as chaves e o pessoal. Então, ó, bota aí um OBS bem grande, tá certo? Desafio. Nesse desafio aí eu não vou resolver. Eu vou deixar para resolver em outra aula, tá certo? Uma aula posterior, quando você já estiver dominando mais essa questão. Então esse desafio eu vou deixar para uma próxima situação. Eu fiz esse resumo aí de toda a análise combinatória. Até o momento a gente só viu princípio aditivo, princípio multiplicativo e algumas noções de fatorial. Bem superficial mesmo. Então a gente viu os dois princípios e a questão do fatorial. Depois eu vou aprofundar mais esses tópicos fazendo questões. Primeiro eu dou essa aula introdutória mais simples para vocês entenderem. E depois eu aprofundo, tá certo? É assim que eu gosto de trabalhar. Pronto, aqui é um resumo que eu fiz. Então, basicamente, o que a gente mais utiliza é isso aí, ó, princípio multiplicativo, permutação, arranjo e combinação. Aí tem gente que vai dizer, sim, e a permutação se divide em permutação simples ou com repetição. A simples é a que não permite repetição dos termos. E a com repetição é como a gente já tem aí, né? Permite a repetição. Aí tem gente que diz, professor, mas tem combinação com repetição também. Tem a combinação simples, que é essa que está aqui, e tem a combinação com repetição. Tem sim, pessoal, mas a gente vai ver isso mais à frente. E ela não é tão recorrente em provas quanto essas aí. Professor, mas o arranjo também, eu vi que ele tem arranjo simples e arranjo com repetição. Alguns livros trazem isso. Trazem. Mas o arranjo com repetição é a mesma coisa que utilizar o princípio multiplicativo, tá certo? Então eu não acho necessário dividir o arranjo em arranjo simples e arranjo com repetição, tranquilo? Porque o arranjo com repetição nada mais é do que o princípio multiplicativo. Então isso é um resumo bem simples com as fórmulas, né? A gente vai aprender a usar todas essas fórmulas, ou expressões, né? A da permutação, a do arranjo e a da combinação. Esse aí foi um algoritmo que, quando eu estudava para concurso, eu utilizei ele para saber, né? Para ter uma noção de como utilizar esses
todas essas definições, né? Combinação, arranjo, permutação, princípio multiplicativo. Então esse algoritmo ele ajuda bastante, certo? Mas isso aí, essa parte do algoritmo, eu vou fazer uma aula à parte, um apêndice dessa aula, só explicando a questão do algoritmo. Eu vou explicar o algoritmo, é isso mesmo, e vou trazer questões para a gente utilizar ele na prática. Porque não adianta eu fazer esse esquema bonitinho e não explicar a vocês como aplicá-lo em questões, né? Então, isso aqui vai ficar para uma outra aula para aplicar esse algoritmo, tá certo? Mas esse algoritmo aqui é muito interessante, ele ajuda bastante. Eu já utilizei ele na época que eu estudava para concursos, que até hoje eu estudo ainda, né? Mas eu utilizei ele e dá certo, dá muito certo, tranquilo? E é isso, pessoal. Aí são as referências que eu utilizei, né? Essas referências que eu gosto bastante, né? O IESE, que tem uma coleção extraordinária. Essa coleção dele é antiga, né? Mas tem a recente, 2016, que eu também utilizo. O Bongiorno, né? Que muito também, José Roberto, né? Muito bom a literatura dele aqui, o livro dele. E o Dante, né? O Dante foi do meu ensino médio. E meus livros do ensino médio na época que eu estudava eram de Dante. Gostei bastante também do livro, né? Então eu peguei essas 3 referências e fiz esse material aí de uma forma resumida. E as questões eu peguei do queconcursos.com, que é um site muito bom, recomendo, né? Aqui eu não tô ganhando nada para fazer essa propaganda, né? Mas eu tô indicando porque realmente é bom. Né? Quando a coisa é boa, a gente não precisa receber nada, né? Para indicar. Né? Quando é dessa forma, né? Feito muitos blogueiros têm por aí, a gente já fica com o pé atrás, desconfiado, né? Porque eles recebem para divulgar, mesmo que não seja bom. Mas aqui eu não tô recebendo nada, mas aqui eu super indico. Vale muito a pena, certo? Principalmente para quem tá estudando para concursos. Muito bom mesmo. E é isso, pessoal. Eu encerrei aqui, né? Não tem mais slides. Próxima aula, a gente vai continuar. Provavelmente será com arranjos. E as aulas extras eu vou colocar com o nome apêndice. Aí você já sabe que é uma a mais, né? Algo a mais, tá certo? Tranquilo, pessoal? É isso, eu tô encerrando. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar lá, né? Pode entrar no meu Instagram que vai aparecer aqui embaixo, deixar as dúvidas. Ou então deixa aqui no comentário mesmo do YouTube, que eu sempre dou uma olhada e terei o maior prazer de tirar a dúvida de vocês. É isso, pessoal. Tô encerrando aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.